proteja, ilumine todas e todos que estão aqui. Quero mandar um abraço carinhoso e meu respeito a todos os integrantes da mesa e dizer para você, Silvana, que a sua fala me emocionou muitíssimo, porque eu tenho uma historinha que eu faço questão de contar, porque é uma história de vida. Eu tenho uma relação com a educação por causa da minha vida. Eu sou filha de uma servente de escola pública. Nós moramos em 3 escolas públicas do Rio de Janeiro. Escola Equador, em Vila Isabel, Escola Arthur Azevedo, na Pavuna, e o último foi a Escola Nicarágua, lá em Realengo. Então eu sempre lidei muito com serventes, porque eu ajudava a minha mãe e lidava com as professoras. Eu me lembro que na época que eu era pequena, quando surgia na família alguma moça que quisesse ser professora, escola normal, elas faziam questão de falar isso para todo mundo. Aquele anel, tinha com a estrelinha, né? Era assim exibido para a família toda. O orgulho de ter uma filha professora. Todo mundo queria fazer concurso para o Instituto de Educação, Carmela Dutra. E aí, o tempo passou, enfim, o Brasil mudou, veio a ditadura, e as pessoas entenderam que o Brasil tinha que balançar em vez de pensar. E a partir desta época, proibiram o Brasil de pensar, a qualidade de tudo mudou para pior, né? Você vê que hoje até a palavra celebridade, ninguém sabe o que é. A mídia não sabe o que significa ser celebridade. Eu acho que celebridade é quem está nos livros, celebridades são pessoas que ensinam a educação para as crianças e para os jovens, são celebridades. Mas hoje qualquer coisa nesse país é celebridade. Então é espaço para celebridades e, na verdade, a expulsão de quem dá tudo para a gente. Porque o médico é importante, porque ele cuida da nossa saúde, enfim, mas o médico teve um professor. Todo mundo teve um professor. Então não dá para a gente entender como é que a sensibilidade fica ausente até na hora do diálogo, porque hoje em dia todo mundo, não, tem que conversar, tem que dialogar. O diálogo está aí, ele sempre esteve aí. Mas eu não sei qual é a dificuldade, qual é a má vontade, eu não consigo entender por que é que ninguém quer resolver um problema, que na verdade não é um problema, é um direito. É um direito, é uma legitimidade que vocês têm, porque quando você fala, 75%, que às vezes as pessoas falam, quando você está no colégio de líder, né? Porque eu queria também reafirmar o que eu reafirmei lá na Praça da República, o dia que eu estive lá. Carlos Gianazzi, nesse universo de 94 deputados, é o cidadão que todo dia, desde que eu entrei nessa casa aqui eu vejo isso, ele todo dia ocupa a tribuna. Mas ele nunca deixou de falar da educação e nunca deixou de defender os professores. É o legítimo defensor. E aí, quando a Silvana fala que foi muito interessante essa abordagem, vocês não estão ensinando só história, geografia, assim, nada disso. Vocês ensinam a condição da vida. Eu estive outro dia lá no Hospital Pérola Byton, na semana de março, e fiquei sabendo que a maioria da criançada que está aumentando o índice de criança que está sofrendo violência sexual. Vocês sabem quem é que descobre que está acontecendo isso? Professora. Professoras é que descobrem que as crianças estão sendo violentadas. Não é pai, não é professora. Porque a criança fica diferente, tem uma hora que ela... Né? Quem resolve problema de depressão, às vezes, da juventude, o professor ele tem coragem de conversar com o professor, né? Jogar. Porque professor, na sua maioria, não tem discriminação. Professor acolhe. Professor, sabe, não tem preconceito contra absolutamente nada. Ele consegue entender o negro, o branco, o LGBT, o que é da macumba, o que é da religião. Eu estou sendo atacada aí de uma forma absurda e covarde pelas redes sociais pelo fato de defender a religião de matriz africana. Aí eles invertem a coisa e dizem que eu estou matando animal. Eu não vejo nem matando uma galinha. A questão é sério. Então você fica sendo pautada nas redes de uma forma infame. Mas eu não vou, sabe, ficar ocupando a tribuna para discutir essas coisas. O que a gente tem que entender é o seguinte: sabe por que está havendo a discussão da maioridade penal? Sabe por que está havendo o genocídio da juventude negra?
É porque ninguém reconhece a profissão de professor, porque se reconhecessem, estava tudo certo. Tem 90% das suas notícias sobre violência. Por que é violência? Você liga a televisão nos noticiários, só dá violência. Por quê? Porque acabaram com esta profissão. Eles tentam acabar com essa profissão de todo modo. Porque como é que uma pessoa que ensina, dá tudo para você, te forma moralmente, enfim, te dá todos os segmentos para você ser uma pessoa bem, ser um cidadão, que vocês dão cidadania, vocês dão tudo para a gente, pode ganhar o que vocês ganham. Uma miséria, sabe, não há reconhecimento de nada, e sem contar que vocês hoje passam por um outro problema, que é a agressão que vocês sofrem constantemente. Ameaça, tapa na cara, facada, sabe? Isso não pode, isso é inadmissível. País como o Brasil, país lindo, país tropical, gente bonita, diversidade, né? E a educação, onde é que está? Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Respeite o meu professor.